Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, dia 28 de maio de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Olha ela aí, minha gente, Marcela Bastos, muito bom dia, seja bem-vinda de volta aqui a 93 FM, depois dessa temporada na Terra Santa, Marcela. Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes, é muito bom estar de volta. Eu costumo dizer que é maravilhoso ir, mas é muito bom voltar, quando a gente tem para onde voltar, para quem voltar, é sempre maravilhoso, né? Então estamos de volta, foi um tempo sensacional em Israel. Tem gente que me pergunta assim, define, eu falei, ainda não estou conseguindo definir na totalidade, em palavras, o que foi vivido lá. Porque... Um lugar. JR. Dois, então. Monte das Bem-aventuranças, Cesareia Marítima, túmulo. É indescritível. 3 lugares. Jardim do Túmulo. Se você quiser, eu vou dizer todos os outros, mas assim... Jardim do foram Túmulo, lugares que eu não gosto do nome. Mar da Galileia. Não gosto do nome. Jardim do Túmulo. Você não gosta? Não, você eu uso Jardim da Ressurreição. Então, é o que eu uso. Ele pode botar lá Jardim do Túmulo. Eu falo que é Jardim da Ressurreição. Porque o mais importante não foi ele não está lá. A morte, foi a ressurreição. Para mim, esse é um lugar maravilhoso. Mar da Galileia, sensacional, hein? Ressuscitou, né? É o quê? Inclusive, ele não está aqui porque ele ressuscitou. A plaquinha lá dentro. Eu tive também a honra de estar lá. Bom, né, Flávio? Bom demais, né, cara? É fantástico. É fantástico. Mar da Galileia, e você falou o quê? Cesareia Marítima. Cesareia Marítima. O que você marcou lá na Cesareia Marítima? Cesareia Marítima, quando a gente começa a conversar sobre, né, Cornélio, e quando Pedro vai, e a chegada do Evangelho a nós gentios, então isso mexe, um monte das bem-aventuranças. JR, Monte Carmelo. Eu vou dizer a verdade para você, por isso que eu falei, não dá para definir. Eu tive experiências ímpares em todos aqueles lugares. É muito diferente. Posso contar uma história rápida aqui? Nesse lugar, no Mar da Galileia, foi quando nós estivemos lá em 2016, né? Eu, o Jair, o Carlos, o Eduardo e mais algumas pessoas. Foi quando a gente desembarcou dessa volta no Mar da Galileia, tivemos a notícia de que a Dilma Rousseff tinha sido caçada. Olha como é que... Marcou a sua vida. Marcou. O Flávio já está entrando no clima. Pera aí, Flávio. Fala, Marcelo. Eu vou lhe dizer uma coisa, dessas coisas assim, que são muito interessantes. Ali, na região onde teria sido a multiplicação dos pães e dos peixes, tem uma igreja, né, católica, porque a igreja católica acabou construindo alguns marcos nesses lugares, né? E aí o pastor Saião me chamou de canto e falou assim, quero te mostrar um negócio, era um vitral. E aí ele falou assim, aquela ali é a pedra de alabastro. JR. O negócio mexeu tanto comigo, porque é fantástica. A pedra de alabastro é linda demais. E aí eu comecei a pensar do porquê o vaso de alabastro de fato tem que ser quebrado. Porque às vezes a gente só pensa no perfume que está dentro. Mas quebrar o vaso, difícil. É lindo. É algo que é perfeito. Tem a foto no meu celular. E eu fico olhando aquilo ali, eu falo, tem que quebrar. Tá vendo, cara? É difícil, mas tem que quebrar. Tá vendo como é que tá a Marcela, rapaz? E é algo que ficou assim no meu coração. É como no... Fala, Rodrigo. Vou pregar domingo esse sermão. Hashtag Marcela leva eu na próxima. Rapaz, sensacional. É como o Jardim do Flávio? Sensacional, né? A descrição que faz, que a gente vai lá, é isso aí que eu acho que é legal. É como o Jardim do Getsemane. Campanha Quando hashtag eu fui pro Jardim Marcela do leva Getsemane, e ali no lugar onde eu tirei a foto, onde tem uma oliveira que, pelos cálculos, tem 2.000 anos, mais ou menos 2.000 anos, e estaria ali quando Jesus lá esteve. Enfim, é o local da prensa. E quando você olha direto, você vê os muros de Jerusalém. E ali eu fiquei pensando, eu falei, Jesus, o Senhor estava daqui. O Senhor olhava para lá, sabia de tudo que ia passar. Se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia que não seja a minha vontade, mas a tua. E eu
Aquele dia inteiro eu ficava me perguntando, que amor é esse? Que amor é esse? Ali, nessa árvore ali, eu fui gravar um vídeo, tava com Cid, Viviane, e de repente eu fui tomar para um quebrantamento que eu não conseguia gravar, não conseguia falar. Assim, não tinha nenhum clima, não. Foi aquela coisa altamente espiritual mesmo, glória a Deus. São ações de Deus com você, Marcelo, eu acho que você tem que gravar uns vídeos, colocar no Instagram, aos pouquinhos, contando aqui. Coloca uma imagem e descreve um pouco, que a descrição já está sendo uma bênção. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes e os seus seguidores vão gostar demais. E eu gostei muito, foi da dancinha também, viu? A dancinha no Mar da Galileia, a dancinha. O Flávio não dançou lá no barco no Mar da Galileia. Ele dançou depois. Eu boiei no Mar Morto. Depois do Mar da Galileia. Depois do Mar da Galileia, ele dançou, vibrou com alegria, mas aquela dança. Eu gosto do negócio sensacional. A dança, o camelo. Falei, vocês ficam rindo Camelo, das pessoas. Camelo ficou bom. Ficou bom sofrendo lá no camelo. Muito bom. Aliás, a experiência no deserto também foi fantástica. Deserto Pelo amor de Deus. Imaginar. Dormiram lá? Abraão sai da sua tenda. Gente, meu Deus do céu. É fantástico. Tem muita história pra contar. Marcela Bastos, minha gente, já de volta aqui ao nosso debate 93. Muito bom tê-la aqui de volta a casa. E ela vai contando aqui pra gente aos filhos. Como é que ela faz os vídeos, né, gente? Porque ela faz os vídeos, a gente vai acompanhando, vai lembrando, vai vendo foto, vendo imagem. É sempre maravilhoso. Olha a música da dança, ó. O Joaquim. É melô do Joaquim, olha aí, ó. Olha o Joaquim. Joaquim, tira essa meia. Joaquim, tira essa meia. Estamos juntos no Debate 93. Debate de hoje com o pastor Carlos Pedro, a jornalista Virgínia Martin, também temos aqui o pastor Rodrigo Lourenço, deputado estadual, membro da Igreja Batista Itacuruçá, Flávio Bolsonaro, aqui no nosso Debate 93 de hoje. Vamos conversar, vamos interagir, já começamos aqui. Quero começar pelo tema 01 de hoje. Tenho percebido que durante as pregações virou moda em nossa igreja frases como fala Deus. É assim, Carlos? É. Então vai lá, se você lê as frases também. É por aí, Jesus. Lê as 3 frases também, vai lá. Fala Deus, olha aí, hein? É por aí, Jesus. Sabe qual que eu mais gosto? Fala, papai. Tem. Essa é que eu mais gosto. Tem umas que o cara grita, ai, Senhor, essa doeu. Muito bom. Mas aí o pessoal tá bravo aqui, ó. Porém. É ouro, gostei. Pior como o cara fala, tá vendo fulano? Tem umas que o cara aproveita pra mandar umas indiretas. Porém, eu percebi também que não são simples palavras, mas sim formas de acusar outras pessoas de seus erros. Geralmente quem fala, JR, é porque soube de algum problema de um dos irmãos. Diante disso eu me questiono, será que estamos vivendo um momento de falta de amor? O prazer de acusar o outro faz com que nos sintamos melhores diante de nossos erros e falhas? Como não perder de vista que diante de Deus ninguém é melhor que ninguém? Como aceitar as diferenças e até os erros do outro de forma que vivamos realmente em amor? Pergunta aqui os nossos queridos ouvintes. Pastor Rodrigo, vou começar ouvindo a sua opinião sobre esse assunto. Bom dia, JR, bom dia os amigos da mesa, os ouvintes que nos acompanham nessa rádio tão maravilhosa que é a 93. Bem, isso é fato, a gente que é pastor, né, pastoreia e prega, a gente ouve isso de uma forma muito eloquente, vou usar esse termo. Agora, é interessante o que foi pontuado aqui, porque o que foi pontuado é um fato, as pessoas lembram de um incidente ou de alguma coisa e falam assim, opa, é isso aí, mas dentro de um contexto há uma indireta sendo lançada contra alguém. É o que eu penso. Mas o próprio Jesus nos ensina o seguinte: a gente precisa amar o próximo como a nós mesmos. Isso é um dentro do Shema Israel, dentro daquele mandamento máximo que ele sintetiza nos 2 mandamentos, o amar ao próximo. E aí, quando eu vejo esse tipo de situação, o que me vem em mente é o seguinte: as pessoas acham que só o pecado do outro é pecado. E querem dinamizar o pecado, a pecadão em pecadinho, mas para Deus tudo está dentro de um compêndio, ou seja, não importa se eu minto ou se eu olhei a mulher do próximo lá, é tudo pecado, então ninguém pode julgar o outro porque o telhado também é de vidro. Virgínia, a sua opinião, bom dia, nossa jornalista presente à mesa, a nossa menina da mesa de hoje. Eu vou acrescentar aqui, o pastor disse que é uma forma eloquente, eu vou dizer que é uma forma efusiva, isso, okay, efervescente muitas vezes, e outras, né, exageradas. O que, no meu entender, num culto, quando se tem um local para edificação, para aprender a palavra de Deus,
para crescer espiritualmente, o que vale é você adorar a Deus e agradecer a Deus. Para mim, são essas formas, essas expressões verbais que valem, né? É você adorar, você clamar, você pedir, você agradecer. É uma coisa sua com Deus, pessoal. A partir do momento em que a verbalização as expressões se dão para o outro, com relação ao outro, eu acho que perde o efeito, a carga pura, espiritual e missionária da igreja. Né? Nós estamos numa igreja para adorar a Deus. Então, é um culto a Ele. Se temos algo para dizer a Deus, agradecer, é para Ele. E não fazer essas curvas, né? Aí, considerando que a pessoa está mandando uma mensagem para o outro, né? Considerando, agora, se a pessoa prega e a pessoa diz, ai, Jesus, que palavra, Senhor, menos Senhor, meu Deus, isso, Deus, essa interação, enfim, tem algumas comunidades que têm essa característica, ou não, Flávio? Já. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia Flávio a todos Bolsonaro. Aqui no estúdio, bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu me policio ao máximo, peço a Deus ao máximo para não cometer esse erro de ficar julgando os outros o tempo inteiro, porque é muito ruim. E a gente, quase 100% das vezes, vai cometer erros, né? Que capacidade a gente tem de julgar e pior, de condenar os outros muitas vezes, né? Então, acho que é só, como a Virgínia falou aqui, pedir a Deus aí essa sabedoria, esse discernimento, para não repetir isso com os outros, nós não gostamos que façam conosco. Então acho que nessa linha a gente tem que evoluir e evitar, porque o camarada fez alguma coisa há 2, 3 anos atrás, esse cara não presta, aí manda esses recados aqui indiretamente, né? As pessoas evoluem, amadurecem, mudam, às vezes para pior, é verdade, mas quem somos nós para ficar julgando os outros, né? Então eu acho que nessa linha a gente tem que se pedir a Deus para nos policiarmos, para não sermos injustos com os outros. Deixa eu fazer aqui os dois lados, né? Obviamente, a gente não pode nunca usar o ambiente público para mandar indiretas, para acusar quem quer que seja. Mas o que eu noto, pelo menos eu como pastor de igreja, como gente que está pregando toda hora, pentecostal e tal, o pentecostal ele tem essa marca, né? essa coisa da efusão, da alegria, da espontaneidade. E hoje, as comunidades elas têm uma linguagem muito própria, né? Então você tem nas comunidades, nas igrejas, onde tem vários tipos de pessoas ali, vários tipos de camadas sociais, a galera se manifesta. Então eu acho muito bonito, tirando essa questão de você mandar as indiretas, porque normalmente o que eu vejo é uma manifestação sobre o que acontece no geral, né? Às vezes o pastor fala de uma situação que pega para muita gente, né? Que bate em muita gente. Então o cara fala, olha aí, Jesus é por aí mesmo, fala Deus. Porque ele está falando do que acontece na comunidade. Geralmente eu não percebo, pelo menos assim, no dia a dia, uma mensagem específica ou indiretas específicas para uma pessoa. Mas é para a comunidade, é para o geral. O pastor fala lá da roupa curta, aí o cara vai, fala Deus, é por aí. O cara fala do mentiroso, aí são coisas assim muito no geral. Mas o que eu gosto mesmo é da manifestação espontânea, é daquela coisa que vem do coração, que o cara grita, é a linguagem dele, a maneira dele falar, e isso é muito gostoso numa reunião, ainda que às vezes algumas pessoas se sintam assim incomodadas, mas é muito gostoso quando você está numa comunidade onde as pessoas têm liberdade, um levanta a mão, glorifica, fala em línguas, o outro quer rodopiar um pouquinho, o outro quer bater palmas, o outro grita, fala umas frases assim do dia a dia, o cara é motorista de Kombi, e às vezes ele fala umas frases que tem mais a ver com o dia a dia dele do que com o linguajar, né, da liturgia. Mas eu acho bacana a espontaneidade. O que eu acho legal é a maneira que você tem e a liberdade que você tem na igreja de adorar a Deus. Então eu entendi. Então tem um lado aí que é a pessoa espontânea, é o jeito dela, é uma característica dela. Tem um outro lado que é tá mandando uma mensagem para alguém. Fala, senhor, aí fulano. Aí não é legal. Era melhor a pessoa levantar e falar, fala aí fulano, tá para você, hein? Sim. É isso que eu tá falando. Seria o ideal isso aí. Agora tem um negócio que dá ibope, né? Não tem um negócio que dá ibope? Você fala um negócio e deu impacto, aí você fala, opa, é natural, o ser humano começa a repetir aquilo, vira automático, deixa de ser espontâneo. Pastor Rodrigo. Só para corroborar, é claro que esse discernimento de ser ou não uma crítica, até por parte de nós pastores, fazer isso também é uma forma de pré-julgar.
Porque se nós não temos conhecimento de causa, que aquela pessoa está jogando uma indireta efetivamente para outra, pode ser uma espontaneidade natural. Agora, o que tem que ser prezado é a motivação do coração. Sim. É o que Deus ele avalia em todos os quesitos. Não adianta se o culto ele é pentecostal ou tradicional, o importante é como eu vou cultuar, qual é a forma que Deus enxerga. Então, se essa espontaneidade ela não for motivada com um cunho de vingança, com um cunho de mostrar o pecado do outro, eu também concordo, também sou de uma comunidade, eu pastorei igreja. Essa espontaneidade é boa, então. É boa, não é nada. Sim, eu acho é de cada igreja, né? Vamos lá. É de cada igreja. Tem igreja que não tem essa espontaneidade, mas não quer dizer que as pessoas não sejam espontâneas. Não, cada um se manifesta de um jeito, né? Tem um cara que chora ali quietinho e tá adorando. Se olha, às vezes está pregando e estar no altar tem essa alegria, né? Essa é uma coisa boa. Você tá pregando, você vê gente pulando, gritando. Você olha para um canto, tem um cara lá tudo contorcido, chorando ali, se derramando diante do Senhor, que tá adorando tanto quanto o outro, né? Então, isso é uma coisa muito legal dentro da igreja. Ouvinte dizendo, Virgínia, dizendo assim, JR, meu marido, quando ele tinha uma palavra, né? Aí ele me olhava. E falava, ai papai, a minha vontade, JR, é de levantar e dar nele. Era a vontade só. É difícil, né, Virgínia? É difícil, né? Eu acho que todo casal tem que ter um manual de comportamento, né? Uma negociação. Porque independente de ser na igreja ou não é bom um expor o outro. Então, olha só, se você tem essa insatisfação comigo, meu bem, fala dentro de casa, né? Vamos falar aqui, são nós dois, mas expor isso, e às vezes os casais fazem isso em grupos, pode ser num grupo da igreja, num grupo de casais. Mas assim, essa do quando não é no culto, é o beliscão, cotovelada, sim, né? Esse aí eu já vi vários. Mas aí no culto a pessoa... cotovelada, aliás, eu quis encorajar os ouvintes silenciosa e dolorosa. a encaminharem pra gente o que elas têm ouvido. Uma delas mandou aqui, abre a caixa aí, Deus. Deve ser nesse tom. Abre a caixa aí, abre Deus. Abre o leque. Abre o leque. Tem um negócio do rolo, né? Tem um negócio do rolo isso também. Dá uma boa desenrola esse rolo aí, Senhor. Uma matéria pro pleno. Desenrola o rolo. Isso aí. Tinha um negócio do desemboca o vaso. Qual é aquela música? Desemboca o vaso, Jesus enche de azeite. Qual que é? Só isso? O nome da música? Desemboca o vaso? Não pode ser. A música não pode chamar Desemboca o vaso. Desemboca o vaso. Não, o coro eu sei. Liga. Não pode ser. Vamos ver se é. Liga nessa, eu lembro. Pede. Patrocínio. Dá pra botar um patrocínio. O pessoal põe patrocínio nessa aí. O Menino Júnior. Ontem eu vivi uma experiência parecida com essa. Não, mas pega o original aí. Ministrando ontem. Olha, gente, desculpa, pastor. Só pra poder, é uma informação importantíssima. É esse o título mesmo. Desemboca o vaso. Desemboca o vaso. Já cantei muito isso. Não, eu conheço. Eu achei que fosse assim, agora, desemboca. Pandeiro e tudo. Eu sei, agora eu tô vendo aqui que desemboca o vaso. Eu tô dizendo assim, que eu pensei, fosse assim, que ninguém ia registrar desemboca o vaso, porque vaso tem sentidos diversos, né? Mas sai do ambiente. Sai o vaso. É linguaginha que só nós entendemos, galera. Mas é o azeite. Fala, pastor Carlos Pedro, conta o caso aí pra nós. Ontem, essa coisa que a Virgínia tá falando, ontem eu ministrando numa igreja, lá na igreja Haja, na ilha, um abraço pra galera lá. E eu sempre cito, falando para casais, para família, a gente cita os nossos exemplos, que eu não vou falar da vida dos outros. Ontem eu quase me dei mal, porque eu, citando esses exemplos que a gente cita sempre, e eu falo de quê? Vou falar da minha esposa. Ontem ela... Você cedeu, né, pastor? E o senhor tá falando agora aqui na rádio. O senhor tá ampliando. O senhor achou que ia amenizar? Piorou. Vamos ouvir a música aí, olha aí. Agora liga nessa. Como é que é? Pede pra Jesus. Liga. Vamos fazer o seguinte, ó. Jacó segurou o anjo e não quis soltar. Jacó segurou o anjo e não quis soltar. Pastor Carlos Pedro, essa é versão axé, não tá? A versão baiana. Essa tá bem gravada, tá? Botaram um instrumental bacana. Normalmente essa música é só no pandeiro. Bom é o pandeiro. Você é levada no pandeiro. Deixa eu ver se essa aqui é no pandeiro. Tem um monte de coisa aqui. Queria botar o comercial, viu? Peguei você, YouTube. YouTube tem que estar ligado com o YouTube igual. Tá diferente isso aqui. Melhorou. Né? Aí, Virgínia, ó. Virgínia gosta. Reunião de oração. Olha
Na minha denominação, o culto pode estar do jeito que for. Você bateu no pandeiro, tocou uma música dessa, muda o ambiente. A Cassiane gravou também. O que é interessante, JR, é que essas produções, elas são frutos dessas manifestações, né, culturais. Muitas músicas assim, surgem do dessas nosso palavras, segmento. Se cria um glossário, se cria um linguajar. Eu gosto muito. Eu acho a espontaneidade, a simplicidade das pessoas. Eu acho muito legal no culto a Deus. Você vai numa reunião, você assiste uma reunião africana, você vê como as coisas acontecem. Isso é muito legal. E essa liberdade que nós temos na adoração a Deus, claro, sem exagerar, sem partir para as chamadas meninices, para os distúrbios, mas a liberdade para adorar, de você levantar quando quiser, levantar a mão, de você chorar, de gritar às vezes, sem atrapalhar a liturgia, de falar um pouco mais alto, falar em línguas estranhas. Eu acho isso, essa é a grande virtude. Ouvinte aqui dizendo, olha, expressões, né? Forte, papai. Essa desceu fresquinha. Olha esse manto, Deus. É assim, pastor? É assim mesmo. É por aí. O pessoal tá mandando, por aí, Jesus é como se estivesse ajudando, né? Por aí, Jesus. Por aí, Jesus. Ouvi dizer, já ouvi assim, eita palavrão. É porque é uma palavra boa, né? Palavra grande. A palavra boa agora é isso, né? Esse é ouro. A palavra, esse é ouro? Esse é ouro. Muito bem, muito bem. Quando é boa, né? Tá aí. Quero agradecer aqui a participação dos nossos ouvintes. Ai, Jesus, vai falando, papai, diz aqui outro. Tô entendendo. Na igreja Jesus. tem uma irmã do Nordeste. Então o pastor tá falando, daqui a pouco eu achei bom, Jesus. Olha isso. Aqui, ó. Esse é Deus grande, é uma expressão aqui na minha igreja, diz aqui a Lidiana. Tá em Pernambuco acompanhando a gente. Olha o Brasil inteiro acompanhando aí. Obrigado, gente, pelo carinho da audiência. Obrigado pela sua participação. Essa é a 93 FM. Olha aí, chegou a hora. Enche de azeite. Enche de azeite. Olha o pandeirinho. Enche de azeite. Rodrigo toca. Enche de azeite. Enche de azeite. Enche de azeite. Olha, nós estamos precisando de azeite, mas estamos precisando de gasolina também hoje aqui, viu, pessoal? Quem puder ajudar aí, vamos tratar sobre esse assunto agora. No Debate 93. Vocês sabem que, pelo menos é o que se espera, alguns postos de combustível devem ser reabastecidos a partir de hoje, né? Aqui no Rio, de acordo com o pedido feito ao Gabinete de Intervenção Federal, os militares irão escoltar 5.000 litros da refinaria de Duque de Caxias para cada um dos estabelecimentos. A prioridade é para as bombas de etanol e diesel. A gasolina, que chegou a ser vendida a preços abusivos, ainda não tem previsão de chegada aos postos. No sábado, todos os postos da cidade ficaram zerados, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes e um monte de coisa mais. A situação pode se regularizar entre 4 e 5 dias. Porém, os petroleiros convocaram greve de 72 horas a partir de quarta-feira, o que pode prejudicar o reabastecimento dos caminhoneiros. Eles pedem a redução dos preços de gás de cozinha e dos combustíveis. Também a saída de Pedro Parente da presidência da Petrobras e a retirada das Forças Armadas das refinarias. Vou começar ouvindo o deputado Flávio Bolsonaro. A pergunta é como tem sido os seus dias durante essa paralisação, e Flávio, eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Flávio Bolsonaro. Bom, JR, em primeiro lugar, eu quero fazer a leitura de um provérbio aqui, provérbio 29, versículo 4, que eu acho que diz muito do momento que a gente passa no Brasil como um todo. Ele diz o seguinte, Provérbios 29, versículo 4. Quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Então esse movimento todo que foi acontecendo com os caminhoneiros não é de agora, não começou no governo Temer, foi fruto de uma falta de habilidade política e de uma ignorância total dos pleitos que são justíssimos desse segmento, que no fim das contas é o principal intermediário para trazer o alimento para nossas mesas, para levar os insumos aos hospitais, enfim, para fazer o nosso dia a dia funcionar. O governo, o tempo foi passando, não atendeu lá a reivindicação com relação a passar no pedágio quando o eixo está levantado, não ser cobrado esse eixo levantado, não atendeu com relação às péssimas condições das estradas e com relação à altíssima carga tributária, o resultado final foi esse do governo que não levou fé nesse movimento. Por isso,
grande parte da população abraçou os caminhoneiros. Você joga no YouTube, você vê ali, JR, como é o dia a dia da vida de um caminhoneiro. O camarada passa 20, 30, 40 dias fora de casa, submetido a aquela jornada estressante, não sabe se volta para casa porque é roubo de carga pra caramba no meio do caminho, estoura um pneu do caminhão, custa R$2.000 para ele trocar o pneu desse caminhão. E eu tava ouvindo uma pessoa narrando o custo do frete Rio de Janeiro até a cidade de Natal, que são R$16.000 cobrado o frete. Desses R$16.000, o custo de R$11.000 é só com combustível. Aí você bota mais pedágio, bota mais o desgaste da máquina e um possível roubo de carga no meio do caminho. No final das contas, ele está trabalhando para ganhar uma miséria. Então chegou um momento drástico em que houve toda essa explosão. E eu já acredito que o governo, apesar de ter demorado a se manifestar, atendeu em algum sentido a manifestação dos caminhoneiros. Já vi alguns postos agora funcionando normalmente, vindo para cá, filas homéricas, quilométricas em alguns postos para as pessoas abastecerem os seus veículos. Agora, um alerta importante. Tá? Você vê, o JR, que esse foi um movimento totalmente descentralizado, não tinha um cabeça, um organizador, não tinha uma força política atuando por trás disso para desgastar o governo, não. Era uma pauta legítima. O que a gente está vendo agora com relação aos petroleiros, você vê que a pauta já é política, já está buscando muito mais um ataque ao governo, não que eu concorde, acho que esse governo, tinha que, enfim, tá faltando um pouco para acabar, graças a Deus. Mas são pessoas ligadas aí a CUT, ligadas ao MST, com ligações fortes com figurões do PT, que alguns gostam de chamar de partido dos traíras. Então já tem outro foco, no meu ponto de vista, já é um pessoal profissional querendo explorar uma situação legítima que foi encaminhada pelos caminhoneiros para tirar proveito político de uma situação que não é brincadeira. A gente está falando dos petroleiros, que tentam aí levantar alguns pontos, que seriam razoáveis, como os caminhoneiros fizeram. A gente sabe que já tem um viés político, então não caiam nessa. No meu ponto de vista, posso estar falando precipitadamente, mas já vê um pessoal que está mobilizando os petroleiros, muito mais sindicalizado, profissional e com interesses eleitoreiros, inclusive. Debatedores participantes conosco, o pastor Carlos Pedro, Virgínia Martin e pastor Rodrigo Lourenço. Como vem esse assunto? Deputado Flávio já colocou muito bem essa situação. A gente teve na última semana uma movimentação, uma participação de praticamente a totalidade dos caminhoneiros do Brasil, uma reivindicação justa, todo mundo concorda. Eu tenho uma situação específica na minha família, eu perdi um parente por causa dessa ciranda maluca que os caminhoneiros vivem, de ter que fazer uma viagem atrás da outra para sobreviver, e esse rapaz morreu num acidente na madrugada porque não suportou, vivendo de rebite, vivendo de coisas para se manter acordado, enfim, perdeu a vida. Então, essa é uma situação real e que me parece está sendo atendida, olhada agora com mais carinho pelo governo, e pelo que eu percebi hoje pela manhã, isso já está sendo contornado. A Reduc já foi mostrada hoje, muitos caminhões abastecendo, os ônibus coletivos, muitos já na rua, alguns postos já com combustível. Então eu acredito que agora é só uma questão de tempo para normalizar. O pior já passou, e o que a gente espera é que não surjam aproveitadores, com a teoria do caos. Já que começou assim, vamos parar logo o país inteiro, vamos banalizar, vamos bandalhar, vamos fazer o caos se instaurar na nação. É isso que a gente tem que ter cuidado. Nós tivemos uma situação específica, justa, mas que, na minha opinião, já foi resolvida, e a tendência é que a gente viva a partir de hoje uma situação de calmaria, de retorno da normalidade. Esperamos isso em Deus, a gente tem orado para que nada de mais grave aconteça e que não apareçam aí aproveitadores para ir na carona desse movimento. E o movimento, ele é tão legítimo que quando se entrevistava um civil, uma pessoa comum, a parte desse movimento, o apoio era irrestrito. Sim. Porque a causa é uma causa real, uma causa que não tem precedentes. A gente sabe disso. Agora, a gente olha para a situação e a gente começa a refletir. Vários vídeos chegaram ao nosso conhecimento da carga tributária brasileira, e é uma questão revoltante, porque você paga impostos, você não usufrui de praticamente nada que o imposto, teoricamente, deveria dar de feedback para a sociedade. E aí,
é uma causa que eu acredito ela deve ser sustentada e, queridos, o povo, você que está nos ouvindo aqui hoje, daqui a pouco você vai ter um poder de decidir na mão. O povo, ele tem um poder que se ele souber lidar com esse poder, ele consegue conquistar qualquer coisa, porque se o preço do combustível tá do jeito que tá, é porque tem pessoas, a gente vai ter que pagar, a gente coloca a gasolina, mas a partir do momento que não colocar, vai baixar o preço. Então, eu acredito que o povo sabe o que eu mais captei desse movimento todo? A gente às vezes não fica com a sensação de impotência. Por que a gente faz? Eu pago tão caro esses impostos, eu não tenho segurança. Porque os caminhoneiros acho que lavaram a nossa alma nesse sentido. Alguém fez alguma coisa e o governo voltou atrás. O governo reconheceu. Como o senhor falou, o caminho é esse. É óbvio, pedindo a Deus sabedoria, mas com essa mobilização, essa organização em torno de algo que é legítimo. Então, nesse aspecto, acho que o recado foi muito bem dado. Os caminhoneiros estão de parabéns por representarem de fato o brasileiro que sofre no dia a dia com todas essas mazelas. Algumas informações só para nos atualizar, o nosso repórter Juliano Medeiros traz aqui para os nossos ouvintes, até em relação à questão dos postos mesmo, né? Porque já tem, muita gente tem um pouquinho de combustível, não sai por conta disso. Muita gente não tem mais nada de combustível. Muita gente tem e diz que não tem. Vamos saber agora o que é fato. Pois é, o JR, a informação é de que a central de escoltas fez até agora a segurança de 204 caminhões que saíram da refinaria de Duque de Caxias, a Reduc, que nessa manhã teve ali o desbloqueio feito pelos caminhoneiros que, em frente ao portão principal, realizavam a manifestação. Esses caminhões, que até agora foram liberados na Reduc, estão se dirigindo para postos de combustíveis das zonas norte e oeste, aqui do Rio de Janeiro, para a Baixada Fluminense e também para empresas de ônibus do estado, além das prefeituras de Niterói, Duque de Caxias e Angra dos Reis, e para companhias como a Conlurb, SEDAI, o Sistema BRT, a Petrobras, também para as garagens de ônibus, para o Aeroporto Santos Dumont e também para o Aeroporto Bartolomeu Lisandro. Alguns postos de combustíveis que receberam diesel e etanol, que nesse primeiro instante é o que está sendo priorizado para levar até os tanques. Tem filas gigantescas de motoristas que acabaram vendo os caminhões-tanques chegarem ali para abastecer esses postos. Estão esperando, então, a liberação para que seja feita o enchimento, seja feito ali o enchimento dos tanques. Quem tiver perto e puder, né? Porque quem tiver perto do posto, não adianta você estar longe do posto. De repente o carro morre antes ou chega lá e não tem. Já acabou. Já acabou. Então quem está perto do posto e pode, tem tempo para poder ficar ali nessa disposição, é bom, no né? primeiro instante estão sendo abastecidos os carros das forças de segurança e ambulâncias e serviços que são realmente de bastante utilidade na questão social. E existe uma recomendação também para os motoristas que aqueles que têm combustível ou que andam até com carro de GNV e tem alguma coisa, tem uma segurada para que as pessoas que realmente precisem, que tem muita gente que realmente precisa, possa ter a prioridade nesse primeiro instante de abastecimento. Até porque existe uma previsão de até 10 dias para que todo o sistema seja normalizado. Não só de abastecimento de combustíveis, mas também na questão da alimentação. Juliano, muito obrigado, querido. Joia, muito bom. Eu ia falar o seguinte, você vê que houve bom senso por parte deles até no momento lá da greve, nos momentos principais. Também recebi alguns vídeos, quando a carga era, por exemplo, de abastecer hospitais que fazem hemodiálise. O caminhão passava, qualquer insumo hospitalar era liberado. Então acho que hoje ainda tem essa desconfiança de alguns caminhoneiros por receio, às vezes, de repente, de ir para a rua e achar que vai sofrer alguma represália por parte de alguns outros caminhoneiros que insistem com a greve, mas a tendência, acredito eu, é que isso vai se normalizando. Acho que enquanto rádio, importante a informação aqui é que a situação está se normalizando. Você vê, 200 e tantos caminhões não é uma quantidade pequena. A tendência é que as coisas se normalizem. Eu, por exemplo, hoje, vindo para cá, já vi muitos coletivos rodando normalmente. Significa que já tem combustível nas empresas de ônibus. Então, essa situação não vai se agravar. Essa acho que é a principal informação. Não há um risco de piorar. A situação vai normalizar ao longo dessa semana, porque vai demorar até que todos os postos recebam
recebam combustível. Uma coisa importante desse movimento, para você ver a força da unidade do povo, é essa questão do eixo. O deputado já falou, e essa questão do eixo é uma questão emblemática para a gente analisar. Por que se demorou tanto a tomar uma atitude tão simples, que é liberar o pagamento de um eixo levantado, que é uma coisa justa, porque o caminhão não está usando a estrada nesse aspecto. Mas é o descaso dos governos em relação às necessidades da população. E se não houver uma mobilização, se não houver uma manifestação da população em relação a esses absurdos, a gente vai só vivendo, engolindo e recebendo esse tipo de coisa e ninguém faz nada, até que haja uma manifestação. Haja vista as colocações feitas sobre essa possibilidade, os avisos que foram feitos para as autoridades, os avisos que foram feitos para o governo, e nenhuma providência foi tomada ao longo dos últimos meses, até que a greve estourou. Virgínia. É uma coisa que eu acho que foi muito importante. O Pleno inaugurou agora um canal chamado Pleno na Rua. Então a gente vai para a rua para diretamente ver o fato. E aí na sexta-feira eu mesma fui para as estradas. Eu peguei a BR-106 e fui para 2 bloqueios de caminhões. E aí fica mais palpável você medir o tamanho da encrenca, né? Então foi assim muito significativo, porque conversando com eles, eles diziam não apenas a questão de que tomam sim o rebite, de que precisam fazer as viagens longas, eles ganham em média ali 3 salários mínimos, ficam longe de casa, falaram de todos os problemas do eixo, das estradas, da manutenção que é por conta deles, né? Alguns assim muito desgastados, inclusive com amigos que morreram na estrada. E alguns falaram assim, olha, a gente ainda sofre o risco de ter a carga roubada. Nossa carga é roubada. Então a gente atravessa algumas zonas de perigo em que isso acontece. Aí nesse momento que eu estava lá entrevistando e conversando com eles, chegaram 2 carros com a mala cheia de suprimentos, né? E esse pessoal que estava levando eram comerciantes da região. Apoiando. E aí na entrevista com ele disse, olha, eu sou comerciante, eu não tenho mais o que vender, mas eu vim aqui porque eles têm razão. Eles se articularam bem melhor do que a gente, mostraram a força dele e tem aqui, ó. Aí eles distribuíram, né, aqueles suprimentos, e na hora em que passavam alguns caminhões, pelo menos nesse bloqueio que eu fui, o caminhão de lixo passava. Então o caminhão de lixo parava, mas eles falavam, não, passa, é lixo, passa. Outro caminhão, era um caminhão de gás, passou. Então não houve assim problema nenhum, a polícia passava tranquilo e os carros que passavam na estrada buzinavam também, dando um apoio. Parece que houve uma tentativa de criminalizar esse movimento todo, né, Virgínia? E você esteve em loco, tá? Dando aqui o testemunho, né, de como é que havia esse bom senso de serviços emergenciais não serem atrapalhados. Então, o tempo inteiro a gente percebe a grande mídia, em especial, querendo criminalizar esse movimento como se não fosse algo legítimo. Pô, ninguém aguenta mais, né? Tanto imposto, tanta roubalheira, tanto problema. Então até a gente que está dentro do meio político se sente impotente muitas vezes. A gente aprovou no ano passado, com meu voto contra, obviamente, o aumento do ICMS da gasolina de 12% para 16%. E eu estou com ação na justiça para tentar derrubar desde o ano passado, e cadê que julgação? Tá lá parada, né, na gaveta de algum desembargador. Então parece que não é prioridade. Essa necessidade, como o pastor colocou aqui, da população. Então, mais uma vez, acho que o recado foi dado, e parabéns aos caminhoneiros pela forma como conduziram isso. Olha, esse assunto, nós vamos continuar nele aqui, só dar uma palavra aqui para os pastores que estão aniversariando. Atenção, ouvinte, pastores fizeram aniversário ontem, pastores e pastoras ontem, domingo e hoje. Hoje nós vamos, daqui a pouquinho, tem que ser rapidinho, voando, manda pra gente aqui pelo WhatsApp, nome do pastor aniversariante, também da igreja, que nós teremos aqui um prazer, uma alegria muito grande em mencionar e também orar pelos pastores e pastoras que aniversariaram no domingo, no dia de ontem, e que estão aniversariando hoje. Manda aqui pra mim, 96803-8319, 96803-8319.
968038319. Esse é o WhatsApp da 93 FM. Hoje, ao final do programa, nós queremos mencionar carinhosamente o nome dos pastores e pastoras que aniversariaram no dia de ontem e aqueles que fazem aniversário hoje. Olha aí. Fala aí, Sheila. Gente, nós vamos apurar aqui essas informações e aqui a nossa equipe já vai atrás aqui imediatamente, porque a gente começa a receber várias imagens, né? Tem imagens, tem fotos, tem vídeos. Vamos ver rapidinho isso lá, ver lá pra mim se isso é fato aqui ou se não é. A gente vai checar para depois dar aqui a informação. Confusão em posto de gasolina. É o esperado. É o esperado. Assim, eu acho impressionante isso. Essa ânsia de fila, de tumulto que nós temos. Mas é o desespero, gente, mas a gente tem que aguardar, não tem jeito. O carro tá sem combustível na garagem, filho. Sai, pega um busão, pega o metrô, não tem jeito. Mas o pastor, isso aí é o desespero. Jota, além do desespero, existem muitas fake news rolando aí na internet, pastor, causando até uma situação de mais alarde do que já existe. A TV está informando, a rádio está falando toda hora. Gente, não acabou o combustível no Brasil. A gente não está vivendo crise igual outros países vizinhos. Nós temos combustível na refinaria. Esse combustível ficou sem chegar no posto por causa da greve. Hoje os caminhões estão saindo. Se não chegar combustível no posto da esquina hoje, vai chegar amanhã, vai chegar depois. Essa é a nossa fala. A nossa fala aqui é para acalmar as pessoas. Sim, agora, assim, eu entendo. Entendeu? Eu sei, nós estamos de acordo. Eu entendo, a pessoa está no desespero. Às vezes ela precisa de ter uma viagem, ela trabalha com aquilo ali, ela tem uma pessoa em casa enferma. Entendeu? Tem vários motivos. Só que o posto de gasolina não pode ter critério. Posto de gasolina, quem chegou, abasteceu, foi. Senão você vai estabelecer um critério. Qual é o critério? E como é que prova? Mais confusão, pô. Entendeu? Então, eu até entendo a ânsia e tudo mais, só que realmente, calma. Não podemos entrar nessa. A palavra é a seguinte: se tem paciência para enfrentar a fila, vai lá pro fundo da fila e espera para abastecer 4, 5 horas, não sei quantas horas vai durar. O que vocês acham? Eu ia falar que um dos caminhoneiros disse para mim assim: olha, muita coisa que se diz não é verdade. Quando o governo fez a primeira negociação, ele disse: nada daquilo nos representa. Foram lá meia dúzia de gato pingado que não é da nossa categoria, movimento, né? Não tinha nada que nos representar. Então nós vamos continuar aqui. Inclusive hoje pela manhã eu soube que esse bloqueio na BR-106 continua. Está fechado lá até Maricá, né? Rio do Ouro, Maricá, e vai subindo ali, tem um bloqueio. Foi o que eu ouvi na CBN. Então, eu acho que sim, tem que ter muito cuidado com as fake news. Agora é um terreno fértil para isso, né? Se criar um terrorismo, uma mentalidade de urgência, existe a urgência sim, e a prudência. Cada um de nós agora vai ter que ser prudente. Lembra da crise da energia elétrica? Todo mundo teve que se virar com apagão, a possibilidade de apagão. Tudo bem, fomos pegos de surpresa, né? Eu, por um alívio, eu tinha abastecido meu tanque um dia antes. Então, eu estava com o automóvel tranquilo. Mas, assim, a gente não espera e tem que ter esse jogo de cintura, essa prudência. E tomar muito cuidado, porque tem muita notícia mentirosa. E vou te falar, só um detalhe, pastor, antes do senhor falar. É porque a gente vendo um jornal de grande circulação hoje, né, você vê claramente como é que há uma tendência de marginalizar esse movimento, até a expressão que usam muitas vezes de bloqueio, você vai ver, não tem bloqueio, eles estão permitindo que a estrada, que passe, que os caminhões, os carros passem ali por uma faixa, 2 faixas, então não tem um bloqueio, tá fechada. É como faz a MST, né? Bota fogo na estrada, ninguém passa, ninguém vai, ninguém volta, é diferente. Inclusive agora, você vê, os militares, né? Quando chegam, né, para fazer a escolta dos caminhões de combustível, para garantir a ordem, são aplaudidos pela sociedade, pelos caminhoneiros. Eles querem isso, querem ordem. E hoje você pega a imprensa já dando cacete nos militares,
como se quisessem atacar essa credibilidade, essa imagem boa que a população tem deles. Quer dizer, qual o papel da grande imprensa? É informar ou é fazer essa disputa política, deformar a informação? Então eu lamento profundamente. Até o Rio de Janeiro, na nossa normalidade, óbvio que temos vários problemas, mas são potencializados o tempo inteiro num ponto de afastar qualquer turista do mundo de vir para cá. Tem medo. Tem problemas, nós temos. Outras cidades também tem, mas a mídia coloca de um jeito que acaba dando mais visibilidade sempre pro lado ruim. Agora, a questão que está acontecendo são vários os pilares que a gente pode observar. Por exemplo, ou não é o momento da gente incentivar a quebra do monopólio da Petrobras, por exemplo, já que não há concorrência? Por que o combustível está tão alto já lá na bomba? Por que você reajusta o preço dos combustíveis conforme a variação do preço do barril de petróleo internacional, se a gente aqui produz 80% do combustível que a gente consome? Por que o 100% do preço tem que mudar quando aumenta o barril lá fora? Não apenas uma parte proporcional que é influenciada pelo preço do barril do petróleo lá fora. Cadê a concorrência da Petrobras aqui no Brasil? Não tem. Então a gente está realmente numa situação refém. E mais uma vez, o governo que diz que é um mercado livre aqui interferindo na Petrobras. Então nós estamos vendo, que ainda temos muito a percorrer aí. Flávio Bolsonaro, vou perguntar uma coisa ao senhor. Quantos anos o senhor acha que poderia ser real mesmo, para que esse assunto do tamanho da carga tributária, desse número absurdo de impostos que a gente paga, dos valores exorbitantes que são pagos, o senhor acha realmente assim? Estou perguntando para o senhor com o pé no chão mesmo, porque a gente não está aqui para ficar imaginando, não, vai acabar, não tem como acabar de repente. Mas o senhor acha que é possível a coisa chegar num nível de serenidade, de equilíbrio, que todo mundo entenda que é justo? O que a gente fala é o seguinte: a gente paga o imposto ali, se o imposto dali fosse para lá, e a gente visse lá é hospital, lá é escola, lá é segurança pública, lá, se saísse daqui, do meu bolso, fosse para lá, tivesse resolvido, tava bom. Mas a gente sabe que sai daqui e para em vários lugares e às vezes nem chega lá. E se chegar lá, eu a micharia em relação ao que foi pago aqui. Existe realmente, na sua opinião, na sua visão política, na sua visão como alguém que está inserido nisso, esta possibilidade de uma coisa justa? Claro que sim, e digo mais, aí a bola tá, como o pastor Carlos Pedro colocou aqui, com o eleitor esse ano. Porque o presidente, ele manda a medida provisória para o Congresso, então ele edita uma medida provisória, melhor dizendo, e ele, por aquele prazo curto, pode influenciar no preço no valor dos impostos. Agora, no final das contas, quem aumenta ou reduz carga tributária é o Congresso Nacional, é a Assembleia Legislativa aqui no Rio, ou seja, são os deputados federais, os senadores, os deputados estaduais, os vereadores que mudam aqui a alíquota de IPTU no seu município. Então, se cada um fizer a sua parte bonitinho, escolher o seu representante, exigindo dele, pelo histórico dele ou pela promessa dele durante uma campanha, ou em caso dele sendo eleito, ele cumprir aquilo que ele prometeu, e se não cumpriu, você vota em outro, eu acho que tem caminho, mas como você falou, JR, é um processo lento, gradual, mas que, quando a gente vê operações como a Lava Jato combatendo a impunidade, eu te falo de dentro da Assembleia, de dentro lá do cenário. Tá mudando, tá melhorando, porque o político não tem medo do que pode vir a acontecer com ele não tem mais aquela certeza da impunidade, ele vai mudando. Então a bola está com o eleitor, eu peço a Deus que dê muita sabedoria aos eleitores brasileiros por ocasião das eleições agora em outubro desse ano. E aí, queridos? Virgínia, Nessa Rodrigo, hora, sinto Carlos. falta da malha ferroviária brasileira, também, né? sim. Dos nossos trens. Agora, a gente vai chorar isso. Uma observação interessante dizendo que em Brasília, 23 caminhões de combustível são deslocados por dia para abastecer Brasília. Um trem faria isso numa semana. Mas sabe por que não acontece, Virgínia? Porque além da classe política estar vendida na mão de empresas de ônibus, tem cara que recebe sim grana para votar tudo a favor dos interesses das empresas de ônibus. Sim. Aqui no Brasil, a gente já passa vergonha com relação ao exterior, porque o empresário que vem lá de fora, que quer investir o seu dinheiro aqui para construir uma ferrovia, por exemplo, ele não sabe se o contrato que ele vai assinar com o governo vai ser cumprido, ele sabe que ele vai ser achacado pelo governo, então ele prefere não investir aqui no Brasil.
Então essa desconfiança que a gente leva não só para os investidores lá fora, como para os investidores aqui dentro também, é mais uma coisa que precisa mudar. E como é que muda? Eu acho que o eleitor fazendo esse filtro, né? Não precisa ir longe, eu vi uma reportagem ontem, eu não vou lembrar o que corta a ferrovia, mas tem uma ferrovia pronta no Brasil, esperando liberação, que até hoje não foi utilizada, tá nova. É problema ambiental, é problema burocrático. A ferrovia tá lá, pronta. Ainda não passou um trem nela. A malha ferroviária, ela foi considerada muito cara para o Brasil. Essa foi uma das argumentações, né? Só que o barato saiu caro. Porque hoje a gente tem toda essa problemática via estrada. Até porque as estradas não têm condições de manter carros, caminhões, você tem os impostos. Cara, foi o Maracanã. Cara, foi o Maracanã. O Brasil fez uma opção pelo ônibus, pelo caminhão, em detrimento da linha férrea, e deu no que deu. É contra a lógica mundial. Nós fizemos uma opção pela estrada, que é uma opção equivocada lá atrás, e hoje a gente está pagando preço. Se quiser reverter, vai demorar mais 50 anos para frente para reverter isso. Pastor Rodrigo, o que o senhor acha, pastor Rodrigo? O senhor vai trazer uma solução, estou sentindo. Eu acho que durante muitos anos a população se calou demais. Inclusive as igrejas brasileiras também. Eu cheguei até a comentar uma vez com o Jota fora do ar. As igrejas elas podem compor conselhos regionais para fiscalizar os governos, os gastos públicos, intervir nisso de alguma forma, denunciando nesses conselhos, mas muitas vezes a própria igreja se cala com relação a isso. A política na igreja é um tabu. Em muitas igrejas, falar de política é algo que é do diabo. Então, assim, eu acredito que o que a gente vive hoje é uma extrapolação. Nós chegamos no nível máximo da indignação, onde, acredito eu, Deus está intervindo, usando ações como dos caminhoneiros e como outras ações, e levantando políticos que tenham coragem para isso também. Hoje existe uma força chamada comunicação veloz. Sim. Nós temos uma horizontalidade muito rápida, e que o governo, na sua verticalidade, não conseguiu ser efetivo. Tanto que essas reivindicações foram feitas no ano passado. Sim. Então, hoje, tudo é rápido. Então, WhatsApp, grupos, redes, tudo se faz de uma maneira tão instantânea que não é mais, assim... Senhores debatedores, quero dizer a vocês que nosso tempo acabou. Entendeu? E o pastor Carlos vai cantar no final, porque é o sonho dele cantar. Liga nessa hora. Já me fez passar. Eu vou te dar o telefone da rádio, o senhor vai ligar, liga para 93. Aqui eu tocava 24610093. É isso? Até hoje, cara. Ó, assim, ó. Liga para 93. 24610093. Tem, ué. Escreve aí para o texto. Escreve o texto. Não, mas veja bem. Pra gente encerrar. Vários ouvintes têm sugestões. Eu acho, cara, que é uma coisa extraordinária quando se dá voz à população. Rádio tem isso. E o WhatsApp ajudou muito. Porque o WhatsApp facilitou. A pessoa escreve aqui, nós estamos lendo. Eu estou lendo aqui simultaneamente. O que a pessoa escreveu, eu estou lendo. A pessoa às vezes reclama de uma coisa, a pessoa elogia outra coisa, eu concordo com uma coisa, discorda de outra coisa, dá uma sugestão. Então é muito bom. E eu creio que nós precisamos de ter canais abertos entre a população e os representantes políticos, porque hoje não existe mais a possibilidade de se esconder, porque não tem como se esconder. O ministro vai para Portugal, aqui em Portugal vai ficar tudo tranquilo, ninguém vai pegar no meu pé, de repente aparece alguém, né? Fulano, claro. Tu mentes, né? Tu mentes. O cara fala, em português, português é bonito, tu mentes. E aí você vê que não tem como esconder. Graças a Deus, é tudo uma transparência e é fundamental que assim seja. Que Deus continue dando aos nossos ouvintes boas ideias. Algumas delas chegam aqui, nós chegamos, repassamos, encaminhamos, porque isso revela que o nosso povo está pensando. Sim. Nós não somos massa de manobra. Ninguém pode querer assumir uma posição de controle sobre um povo de Deus que agora é um povo que tem estudado, tem sido instruído, tem criticado, tem bom senso, tem equilíbrio. Claro que não é todo mundo, mas a maioria, graças a Deus. E nós temos uma juventude que está muito focada nisso, né? Os jovens estão muito antenados, tem muitas informações, são tantas informações que acabam ficando confuso. Mas nós precisamos nos informar ainda mais, produzir nossas opiniões, refletir aqui juntos e criar esse espaço democrático para a participação de todos. Eu agradeço os nossos maravilhosos ouvintes pela participação no debate 93 de hoje. Pastor Carlos Pedro, obrigado, um abraço.
Eu é que agradeço, é um privilégio, é um prazer estar aqui. E eu quero mais uma vez mandar um abraço para nossa galera toda no complexo, o pessoal do Amorim que estivemos lá ontem, a galera da ilha. Deus que abençoe a toda essa audiência maravilhosa. Muito bem, então o senhor se prepara aí que daqui a pouquinho o senhor canta. Vai ensaiando em silêncio aí, em silêncio. Virgínia, obrigado, Virgínia, um abraço. Eu também que agradeço, ser a menina da mesa, muito bom estar aqui, poder contribuir. Um abraço a todos, em especial para os meus filhos, Davi e Sara. E vamos lá continuar com fé e perseverança no Senhor. E valeu muito esse versículo, Provérbios 29:4. Vamos ler de novo, Flávio? Eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui hoje entre nós, pedindo que você também traga aqui a sua palavra aqui para os nossos maravilhosos ouvintes. Obrigado, Flávio, Deus abençoe muito. Eu que agradeço, espero ter colaborado aí pro nosso ouvinte formar o seu juízo de valor. Lendo aqui os Provérbios 29, versículo 4, rodou bastante aí em memes pelas redes sociais, WhatsApp, diz o seguinte: quando o governo é honesto, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. E é o que estava acontecendo. A gente chegou no limite. Os caminhoneiros acho que arrastaram por mais de ano essa mobilização, tentando diálogo, buscando o governo, e chega um momento que realmente o caldo entorna. Não sei se esse é usado dentro de culto. Caldo entornou, Jesus. É usado. O caldo entornou. Então, azeite entornou. Então, realmente, acho que o momento ímpar que o Brasil está passando, esse movimento, no nosso ponto de vista, é mais importante até do que as próprias eleições. Mostra que o poder, né, que vem do povo, vem de Deus, tem toda a possibilidade de transformar a nossa realidade. Deputado Flávio Bolsonaro é membro da Igreja Batista Itacoruçá, obrigado pela presença. Pastor Carlos Pedro é pastor da Assembleia de Deus na Itaoca. Vigília Marte, nossa editora aqui do Pleno.news. Pastor Rodrigo Lourenço, supervisor da Regional Rio da União das Igrejas de Nova Vida. Eu quero só mandar já se despediu, não, né? Vou me despedir agora. Bom, que eu tô achando que eu já rodei aqui. O povo lá de Praça Seca, Igreja Nova Vida de Praça Seca, o pessoal de Pilares, de Vaz Lobo. E todos vocês que estão ouvindo, continue orando pela nação, porque Deus tem o poder de mudar todo esse cenário, como acredito que já está agindo. Maravilha. Agora vamos ouvir o pastor Carlos Pedro cantando naquele ritmo. Tem um pandeirinho aí, não? Um pandeirinho pra tocar, não, né? Pandeiro até tem. Vamos na mesa, aqui, batuque na mesa, vamos. Vai só piorando. Vai lá. Liga na 93. 24610093. Olha, foi bom. Mas pode ser melhor. Pode ser melhor, né? Essa segunda parte, peraí, ó. Liga na 93. É o tempo, ó. 3, 4. Entendeu? É o tempo, Juntar esses números aqui no tempo. Nós vamos fazer assim, faz o metrônomo, vai lá. Liga pra 93. Não, liga na 93. É pra 93, é pra, tá certo. 1, 2, liga pra 93. 24610093. Tá bom, gente? Eu passo vergonha a semana inteira. Não. Por onde eu vou, a galera fica repetindo esses troços. Aqui o pessoal. Aí o WhatsApp daqui a pouco começa. Coitadinho do pastor. Aí, tá vendo? Olha aí, o pessoal. Não, mas o pessoal elogia. Manda pra mim aqui. Fala pra mim o que vocês acharam bonito. Eu tenho advogado. Manda rapidinho pra mim o que vocês acharam bonito pra dar uma força pro pastor. Não é? Obrigado, pastor. Foi muito bem. Parabéns aos pastores aniversariantes do dia de hoje. Olha quanta gente boa fazendo aniversário. Obrigado pelo carinho daqui, audiência. Esse povo maravilhoso aqui, ó. Ontem, aniversário do pastor Jorge de Moraes, da Assembleia de Deus Vale da Bênção, em Costa Barros. Deus abençoe, queridos irmãos. Aqui o pastor hoje, aniversariantes. Olha, pastor Adilson de Paula, a Igreja do Evangelho Quadrangular de Belfor Roxo. Pastor Gilcemar Mota, da Assembleia de Deus em Águia de Ouro, em Auma. O pastor Macedo, da Igreja Nova Aliança, em São João de Meriti. Pastor Ronaldo, da Igreja Ministério Casa de Oração de Tanguá. Pastor Robson, da Igreja Renascer em Cristo, em Vargem Pequena. Pastora Línia Salles, da Igreja Socorrista, em Vila Isabel. Pastor Nemias Araújo, da Assembleia de Deus de São João de Meriti. Parabéns aos queridos pastores. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Deus abençoe cada vez mais. Deus abençoe. Foi muito bom, viu? Aqui, pastor Carlos Pedro, olha bem, tá chovendo aqui agora, ó. Vou dizer pro senhor ouvir. Mandou bem, pastor. Outro mandou bem. Outro ficou
legal, mas faltou o ritmo. Eu acho que o ritmo não. O entendimento é outro aqui. Meu entendimento é o seguinte, eu tô aqui no Supremo também. Na igreja agora, no meu entendimento é o seguinte, ninguém deixa, não. Pastor, é que não houve acompanhamento. Tá certo. Não que o senhor não tinha ritmo, faltou, entendeu? beleza. Ainda bem que ele não vive da música, ouvinte. Não foi bom, não. O outro tá falando. Muito lindo, pastor. Afinadinho. O pessoal tem opinião diversa. Cantou bonito, pastor. Olha, pastor Pedro, quando eu te ver na igreja, vou cantar pra você. Liga na 93. Tá bom, gente. Agora eu pedi que é pra dar apoio, entendeu? Gente, agora na rua as pessoas ficam cantando esses troços pra mim. Vamos orar juntos, irmãos. Vamos apresentar diante de Deus todas essas nossas causas, né? Nós falamos sobre vários assuntos importantes, conversamos aqui sobre a vida do nosso povo de Deus, gente que está acompanhando a gente no Brasil inteiro. Nós temos orado todos os dias pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Temos clamado ao Senhor por misericórdia sobre a nossa nação. Vamos orar por esta situação, por essa circunstância que envolve tanta gente, tem tantas pessoas passando necessidade por conta disso. São vários pleitos, todo segmento tem um pleito, tem um objetivo, tem uma causa, tem uma bandeira. Vamos orar pelo nosso país, vamos orar uns pelos outros e também pelos aniversariantes. Vamos orar juntos, pastor Rodrigo, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, bom estarmos aqui, sabendo que o Senhor também está conosco. Queremos entregar todas essas causas em tuas mãos, sobretudo, Deus, as causas que estão sendo contempladas aí com esse movimento e tem repercutido em algumas áreas da sociedade. Senhor, toma a voga de tudo isso. Oramos pelos enfermos que nesse momento nos assistem nos hospitais, nos leitos de dor, pelos enlutados que, ó Deus, sentem a perda do seu ente querido. Seja o consolo que lhe é peculiar. Abençoa essa nação, levanta cada dia mais pessoas enviadas por Ti para intervir em tudo que foi construído ao longo de décadas, Senhor. Tu és o Deus dessa casa. Entregamos, ó Deus querido, os aniversariantes, pastor Jorge de Moraes, pastor Adilson de Paula, pastor Gilcemar Mota, pastor Macedo, pastor Ronaldo, pastor Robson, pastora Lilian Salles e o pastor Neemias Araújo. Seja com os teus filhos, gabaritando-os a cada dia mais e abençoando-os a cada dia mais, para que eles continuem levando afinco o seu ministério. Pai, obrigado por esse momento nessa rádio. Te louvamos por cada um que assiste esse programa, por esse debate, por tudo que acontece aqui. Toma o nosso Rio de Janeiro e a nossa nação em tuas mãos. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.